Questão agora da Unesp 2020, descreveu um estudo epidemiológico para a gente aí e pediu para a gente dizer que estudo é esse que a questão está tratando. Então vamos dar uma revisada aqui sobre estudos epidemiológicos. A gente tem basicamente dois tipos de estudo. Os estudos de observação, ou seja, que eu só observo o paciente, e os estudos de intervenção, que eu faço algum tipo de intervenção. Então, se a questão der para você um estudo que comparou dois grupos, um que recebeu alguma intervenção, e aí essa intervenção pode ser qualquer uma, pode ser uma nova droga, um novo procedimento, uma mudança no estilo de vida, qualquer intervenção que eu comparo com um grupo que não recebeu intervenção, ou seja, o grupo controle, eu vou estar diante de um ensaio clínico. Beleza? Então matamos aqui estudo de intervenção. Agora, estudos observacionais, eles podem ser de 4 tipos. Ecológico, corte seccional, também conhecido como estudo transversal, o coorte e o caso controle. Aí você deve estar pensando, ô Bruno, eu sei que tem mais estudos do que isso aí. Tem, com certeza. Porém, quando a questão pedir para você que tipo de estudo ela está falando, em 99% das vezes vai ser algum desses 5 aqui, tá certo? Então vamos focar nossa revisão no que mais cai. Só que, beleza, além de eu para eu poder diferenciar esses 4 aqui, além de eu saber que eles são observacionais, eu preciso saber também como é que é essa observação. Se ela é feita ao longo do tempo ou se ela é feita em um momento único. Além disso, eu preciso saber se essa observação ela é feita individualmente, cada paciente é observado, ou se ela é feita a partir de dados populacionais, em que eu não observo o paciente individualmente. Simplesmente pego dados que já existem da população e faço as minhas análises. Então vamos lá. Se a gente acompanha o paciente, se a gente observa esse paciente uma única vez, a gente está diante de um estudo transversal. E aí as possibilidades vão ser o ecológico ou o corte seccional, também conhecido como estudo de inquérito ou transversal. Então como é que eu diferencio o ecológico do corte seccional? Eu vou avaliar como é que foi essa avaliação dos pacientes. Se ela foi de forma individuada, ou seja, se eu perguntei a cada paciente, se eu avaliei cada paciente individualmente, aí eu vou estar diante de um estudo de corte seccional. Se eu peguei simplesmente dados populacionais que já existiam, ou seja, eu não perguntei individualmente para cada paciente, peguei dados gerais que já tinham e avaliei isso em um único momento, eu estou diante de um estudo ecológico. E aí como é que eu vou diferenciar o estudo de coorte e o estudo de caso controle, se ambos são observacionais, ambos são longitudinais e ambos são individuados? Aí é que está o pulo do gato. Para diferenciar um do outro, eu vou precisar entender o que é que eu estou avaliando, tá? E como eu estou avaliando. Então, primeiro, o estudo de coorte, ele, na grande maioria das vezes, vai partir de um fator de risco, vai comparar pessoas que têm um fator de risco com pessoas que não têm e vai em busca da doença, para ver se realmente esse fator de risco está associado àquela doença. E aí eu vou ter 2 tipos de estudo de coorte. O estudo que parte do presente em direção ao futuro, ou seja, também conhecido como coorte prospectiva. Então eu pego o fator de risco que o paciente tem agora e vou avaliar no futuro se ele desenvolve a doença, ou a gente pode ter também a coorte retrospectiva, que eu pego o fator de risco que o paciente já tinha no passado e avalio em relação à doença que ele tem hoje. Então eu comparo grupos de pessoas que têm esse fator de risco no passado e comparo com o grupo de pessoas que têm a doença hoje em dia, tá certo? Então esses 2 tipos de acompanhamento, do fator de risco hoje em direção ao futuro, coorte prospectiva, e fator de risco do passado em direção ao presente, coorte retrospectiva. E aí a gente pode ter também o estudo de caso controle, que nesse caso a gente vai comparar pessoas que já têm a doença com pessoas que não têm a doença, e aí no passado buscar fator de risco. Então o caso controle só pode ser assim, só pode ser observado do presente em relação ao passado. Porque você não tem como buscar fator de risco no futuro se o paciente já tem a doença. Você não tem como partir da doença no passado e buscar fator de risco hoje. O paciente sempre vai ter a doença comparado com um grupo que não tem a doença e você vai buscar no passado os fatores de risco para essa doença, tá? Então é assim que a gente diferencia os principais estudos epidemiológicos. Então vamos voltar para a nossa questão para a gente tentar responder. Um estudo teve como objetivo avaliar a associação entre variáveis meteorológicas e poluição do ar com internações respiratórias em crianças. Para tanto, foram coletados dados secundários das variáveis meteorológicas, da poluição atmosférica e das internações hospitalares durante o período de 2003 a 2013. Pessoal, cuidado. Ultimamente tem caído muita questão desse tipo, tá? Que ele coloca alguns dados aqui para confundir você, para você achar que é outro estudo, mas quando na verdade ele está falando de um determinado estudo específico. Então vamos lá. Os dados meteorológicos foram obtidos junto ao Instituto Nacional de Meteorologia, IMET. Os dados sobre poluição atmosférica foram buscados aqui nessa plataforma Qualá. E os dados sobre internação a partir da IH pelos dados do DataSUS. Então percebam, a questão que a gente confundir aqui, ó, durante o período de 2003 a 2013.
Tá? Então, se você terminar de ler o enunciado, ele fala o seguinte: o resultado desse trabalho mostra que existe relação entre temperatura média do ar, umidade relativa, precipitação e o poluente atmosférico MP10 com internações respiratórias em crianças com até 9 anos de idade. Então é o seguinte, pessoal, ele realmente avaliou a poluição, né, os dados meteorológicos com internação em crianças menores de 9 anos, mas não foi feito aí um acompanhamento ao longo do tempo, não. Ele pegou dados que já existiam, tá? Esses dados foram coletados de 2003 a 2013 e estão lá no IMET, estão lá no Qualá, estão lá no DataSUS. Então não houve essa pesquisa, esse acompanhamento dos pacientes ao longo do tempo. Os dados já existiam. E percebam, em nenhum momento aqui a questão falou que o paciente foi visto individualmente, né? Esses dados, eles foram dados populacionais, dados meteorológicos, dados do DataSUS, da população que é atendida pelo SUS. Então, se eu estou diante de um estudo que não observou nada ao longo do tempo, simplesmente pegou dados que já existiam, e que eu não fiz uma avaliação individual dos pacientes, que tipo de estudo é esse, pessoal? Que eu só observo no único momento, de forma agregada. Eu estou diante, então, de um estudo ecológico. Resposta da questão letra D. Não vai ser um estudo de caso-controle, porque a gente viu que o caso-controle é aquele que parte da doença e vai buscar fator de risco no passado. Não é um estudo de coorte, porque eu não acompanhei o paciente, né? Ele até buscou fator de risco como os dados epidemiológicos para avaliar a internação hospitalar, mas não houve esse acompanhamento, tá? Foi simplesmente dados que já existiam comparados com outros dados que também já existiam. E não foi feito de forma individuada. Para ser um coorte tem que ser um estudo individuado. Então a gente elimina também coorte e caso-controle. E por que não é um estudo descritivo? Estudo descritivo, pessoal, a gente tem basicamente dois exemplos. O relato de caso e a série de casos. São estudos em que a gente só descreve uma situação. Então, um profissional, um grande especialista, fez um procedimento novo num paciente e ele está publicando, simplesmente descrevendo o que aconteceu com aquele paciente ou com aqueles pacientes. Então, ele não dá ali uma análise do que foi feito, tá? Então, a gente está diante de um estudo descritivo nessa situação. Mas aqui, e nos outros exemplos que eu falei, são todos estudos analíticos, porque eu comparo meus dados e tiro conclusões. Alguns eu posso tirar conclusões mais qualificadas, outros menos qualificadas. Mas eu sempre posso analisar, ou pelo menos gerar hipótese a respeito dos dados que foram observados. Beleza, pessoal? Então, cuidado para não cair nesse tipo de pegadinha. Eu percebo que esse tipo de estudo vem caindo muito, tá? O estudo ecológico, porque não é um estudo que a gente costuma ter no nosso dia a dia, né? A gente acaba se acostumando mais a ler estudos de coorte, de ensaio clínico, até de caso-controle, mas ecológico não é um estudo que a gente estuda, que a gente vê tanto no nosso dia a dia. E principalmente que a gente não sabe identificar. Por isso que as questões vêm cobrado bastante, tá? Então preste atenção nisso aí, nesses detalhes da questão, que você vai conseguir matar a resposta tranquilamente. Então, resposta a essa questão, letra D.